atribuiu ao Vargas. Eu acho que, historicamente, a gente acaba, né, a historiografia já meio que cristalizou isso. Mas, com os estudos que eu fiz lá sobre a Portela, nos anos 30, 40, eu vi que nenhuma relação é uma relação só de uma única via. Tem essa questão do pacto, da aliança, e que ganhos estão sendo batalhados nessa arena, né? Então, por exemplo, que os operários naquela época, com a questão da CLT, era uma espécie de algo a conquistar, né? E eu acho que a questão da Bolsa Família, ela precisa gerar depois um Bolsa Emprego, um Bolsa Cidadania, algo que tire essa ideia realmente de uma política de assistencialismo estéril. Porque aí eu acho que acaba acomodando as relações e aí vira cabresto eleitoral mesmo, né? Então é uma coisa que a gente está pensando, como dar esse segundo passo. Emprego, renda é fundamental, porque realmente nem temos, acho que, tantos recursos assim para bancar um Bolsa Família infinitamente, né? É isso aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Babad, depois eu passo para que você possa também fazer a sua observação a respeito disso, e voltamos já. O debate é quente, né? Nós temos aqui 3 historiadores que com um viés de esquerda, progressista, mas evidentemente dentro de cada visão política existe realmente alguns pontos de divergência. Isso é importante porque enriquece o debate, né? Voltamos já, 2 minutinhos. Fique conosco. Está entrando no ar, programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Voltamos aqui para o segundo bloco, né? E nessa reestreia do Cidadania e Socialismo, estamos discutindo aí o momento eleitoral e as suas perspectivas futuras, né? Estamos recebendo aqui o professor Luiz Antônio Nogueira, da GUI, o Totonho, o professor Guilherme Guaral e o professor Luiz Américo Trindade, o Babad, que estão colocando aí as suas observações sobre o momento eleitoral e sobre o futuro governo Dilma Rousseff. Então, Babad, para fechar esse assunto, ficou faltando a sua observação com relação a essa questão. As alianças conservadoras também que a Dilma e o grupo do PT, de uma maneira geral, já vem, né, se alinhando desde a eleição do Lula em 2002, e a manutenção do mesmo modelo econômico do Fernando Henrique, né, que inclusive precarizou a questão das relações trabalhistas, do aposentado, a reforma da Previdência que o PT era contra e que o PT manteve, né, inclusive fez o mensalão, né, teve uma oportunidade, as relações fisiológicas com o Congresso. Então, tendo em vista essa, digamos, não diria igualdade, porque o PT teve realmente alguns avanços, principalmente na área social, em função de ter destinado um pouco mais de investimento para essa área. Mas em função de essas coincidências políticas, você vê perspectiva de avanço no governo Dilma? Eu vou pagar para ver. Agora, pegando a deixa do professor Luiz Antônio, o caso é o seguinte, ele citou lá, ele fez um resgate histórico, ele citou o Getúlio Vargas, citou, né, a questão do Getúlio, ele teve que industrializar o país para acabar com aquela economia agroexportadora do setor primário, coisa e tal. Só que o Getúlio Vargas, ele tinha um sentido de nação, ele tinha um projeto de nação. Ele queria construir uma nação, ele tinha um projeto nacional. Eu não vejo isso até agora nesse modelo que está implantado no país. Entendeu? Eu vejo um modelo que quer o poder pelo poder. Entendeu? Não sei para quê, né? Mas eu não vejo esse projeto de nação. Você acha que as transformações estão sendo de forma tímidas, lentas? Bastante. Por exemplo, quando eu votei em Lula, e eu rompi com o Lula quando ele botou raposa no galinheiro, ele botou o Meirelles, trouxe o Meirelles lá, aposentado do Banco de Boston. Era presidente do Banco é aposentado lá, né? Ele, ligado ao setor financeiro internacional. Ele estava na prática como presidente do Entendeu? Banco. Trazer um elemento que entende de finanças internacional, inclusive depois brindou através do mensalão, porque ele ia ser julgado pela justiça como chefe de quadrilha, lavagem de dinheiro, coisa e tal, porque ele conhece bem essa questão. Quando Lula botou raposa no galinheiro, eu rompi. Eu falei, não vai dar em nada. Entendeu? Aí o que Lula faz? Lula pega o plano real, aprofunda as chamadas políticas compensatórias do FMI, ninguém inventou a roda, aprofundou isso e investiu um pouco mais, entendeu? Nessa questão. Eu pago para ver, eu sou cético em relação a isso. Ok. A questão nacional ela é realmente extremamente abrangente,
Mas eu acho, pessoal, importante também a gente trazer um pouco aqui também a questão para o âmbito regional, do âmbito da cidade, principalmente porque eu, pelo menos, considero assim que o resultado eleitoral dos candidatos da região a deputado estadual e deputado federal foi um tanto quanto decepcionante, né? A região elegeu apenas um deputado federal, né, que foi o doutor Paulo César, e mesmo assim escorado na grande votação que o Garotinho teve. Quer dizer, não fizemos de forma direta nenhum deputado estadual. Há aí algumas situações que podem, né, levar um deputado estadual ainda ao mandato e talvez um deputado federal também. Então eu queria uma reflexão de vocês sobre isso, tendo em vista que foram quase que 30 mil votos nulos na região para deputado estadual e federal, e sendo que 39% apenas dos eleitores votaram em candidatos locais. Então eu queria começar pelo Guilherme Guaral. Como é que você viu essa situação? E você faça uma análise, né, sobre o que pode ter levado o eleitor cabofriense a ter tanto essa grande abstenção, quanto a não acreditar, digamos assim, de uma forma maciça nos candidatos locais. Eu acredito assim... É difícil, né, Guaral? É de entender difícil. O processo. Agora, algumas coisas chamam a atenção, né? A pulverização de candidaturas, a grande quantidade de candidaturas. E uma coisa que a gente tem refletido é que a eleição, o processo eleitoral, ele parece já um sistema meio viciado, né? Onde você tem que cumprir certas regras dessa cartilha, porque senão você não é eleito. E a questão desse clientelismo ainda é muito forte, né? Essa coisa... E também uma visão meio patrimonialista, né, onde se misturam as questões da coisa pública e privada, então a gente fica um pouco angustiado, né, porque é histórico. O Estado se formou primeiro do que a sociedade. Né, e aí o que a gente percebe com isso, Babad? De certa forma, a gente também culpabilizava muito o povo, né? Não sabe votar, ou troca o seu voto por um saco de cimento. E aí eu fiquei pensando do outro lado, né? Nessa festa da democracia, o único momento que esse indivíduo tem para ser protagonista é o período eleitoral, onde ele é visitado, requisitado, beijado, abraçado. E, de certa forma, ele começa a negociar com o único instrumento de